Olá pessoal, meu nome é Eric e eu vou falar para você sobre como ser cheio do Espírito Santo e também qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Não perca esse vídeo e fique até o final. Primeiro, para chocar vocês logo de cara, eu quero dizer que ser cheio do Espírito Santo é diferente de entregar sua vida a Cristo. É diferente de ser cristão. É diferente também de ter uma experiência com o Espírito Santo ou de ser batizado. Trago uma verdade. Nem todo cristão, nem todo aquele que se diz cristão é cheio do Espírito Santo. Mas todo aquele cheio do Espírito Santo, ele é cristão. Por quê? Simples. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a Cristo. Ninguém entrega sua vida a Cristo a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, se você entregou sua vida a Cristo, ou se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você e foi pela ação dele que você fez isso. E se você teve uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, isso vai fazer parte da sua vida, vai ser inesquecível, vai ser muito importante para você. Mas isso não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Por quê? Apesar de eu ser um cristão e ter uma experiência com ele, não significa que eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente pode entristecer o Espírito Santo e a gente pode apagar o Espírito Santo, conforme Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. Como entristecer ou apagar o Espírito Santo? Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca de quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é um aviso de Paulo aos Gálatas. Ou seja, se eu posso ter ações que vão entristecer, que vão apagar o Espírito Santo, eu preciso ter ações para ser cheio do Espírito Santo e para manter isso dentro de mim. A evidência de que um cristão é cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo. Você olha de longe, um pé de laranja. Parece um pé de laranja, mas você só tem certeza de que é um pé de laranja quando você chega perto e pega a laranja. Vamos ler sobre o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 22. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso é um fruto só, como se fossem os gomos de uma mexerica. Esses são os efeitos da ação de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a evidência, é o fruto do Espírito. E então, como ser cheio do Espírito Santo? Paulo escreve um resumo disso em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 17 ao 21. Diz assim: Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Reparem que os verbos das frases estão no gerúndio, que é a forma nominal do verbo e indica continuidade. Mostra o desenvolvimento de uma ação
em andamento e duradoura. É o presente contínuo. Isso quer dizer que as ações elas devem ser praticadas hoje e sempre. Devem ser praticadas até você ser cheio do Espírito Santo, aparecendo a evidência, que é o fruto do Espírito. Com isso, a gente precisa dar continuidade para se manter cheio e não mais entristecer ou apagar o Espírito Santo com nossas antigas ações. Então, vamos enumerar o que Paulo diz para a gente ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando. Muito cuidado com o que sai da sua boca. De uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e amarga. De uma mesma boca, não pode sair bênção e maldição. Nós vamos ser julgados inclusive no nosso falar. Então, vigie no que você está falando. Ocupe o seu vocabulário com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Separe tempo, passe por tudo que estiver passando, mas passe cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Selecione o que você está ouvindo, cuidado com o que entra nos seus ouvidos. Passe seu tempo cantando e louvando ao Senhor. Terceiro, dando sempre graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus é o antônimo de murmurar. É você dizer que está confiando em Deus, confiando em tudo aquilo que Ele está fazendo por você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeça. Só uma observação, a moral e a ética não estão inclusas nesse tópico. Se tem algo que fere moralmente os princípios cristãos, isso deve ser corrigido de imediato e não agradecido. Quarto, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitar não é querer ser arrogante. Sujeitar não é querer ser maior do que o outro. É justamente o contrário. Sujeitar é você ajudar, é você prestar socorro, é você considerar o outro maior do que você. Tem uma passagem também em Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 7, que vai colaborar muito com o que nós estamos falando, com o que nós estamos tentando explicar. Diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que também haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. No decorrer da carta aos Efésios, Paulo também diz que o marido ele deve amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade, hein? E diz também que a mulher ela deve sujeitar-se ao marido, respeitando-o. Saibam que se não estiver tudo ok em casa, não adianta. Por mais que você jejue e ore, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Aliás, dependendo do que estiver acontecendo, suas orações podem até ser impedidas, conforme o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. E essas são as ações que precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, temos a evidência, que é o fruto do Espírito. E também nós não somos influenciados pelas trevas, mas nós passamos a ser influenciados pelo Espírito Santo em tudo em nossa vida. O Espírito Santo habita em nós e nos ensina todas as coisas. Seja cheio e aprenda com ele. Bora praticar? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que eu possa saber que vocês estão gostando e estar trazendo mais vídeos como este no canal. Até a próxima, fiquem na paz.